Eu vou mostrar para vocês como eu uso o meu Color Code. Eu uso o roxo para exortação, ensinamento e obediência. O amarelo, oração. Laranja, promessas de Deus. Rosa, mulheres. Azul, Deus, Jesus, Espírito Santo. Verde, fatos históricos, genealogia. E vermelho, pecado, atitude errada e desobediência. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. E como exemplo, eu vou usar o Evangelho de Lucas. A leitura está no capítulo 18, versículo de 1 a 8. Que fala sobre a parábola da viúva persistente. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que devia orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção. Por fim, disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que ele lhe fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Eu sublinhei de rosa porque fala sobre a história da viúva persistente. Então, é uma mulher da Bíblia, então eu sublinhei de rosa. Durante toda a história, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, tá? Em que Jesus escrevia a história dessa viúva. Depois aqui, quando o Senhor Jesus falava, ele disse, aprenda uma lição com o juiz injusto. Então, é uma ordem. Ele está falando para a gente que a gente tem que aprender com essa história do juiz. Então, eu sublinho de roxo. Para mim, a ordem é roxo. Depois o Senhor fala, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Então, aqui, Jesus está falando sobre Deus. Então, eu sublinho de azul. Sempre que fala sobre Deus, Jesus e Espírito Santo, eu uso azul. Depois, ele afirma, eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Então, é uma promessa que o Senhor Jesus está falando, que Deus fará justiça, né? Ele afirma que Deus fará justiça e rapidamente. E depois ele continua, mas e quando o Filho do Homem voltar? Quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Eu estava falando do Filho do Homem, estava falando de Jesus, eu vou sublinhar de azul, tá? E o que a gente pode aprender com essa história? Esse exemplo desse juiz, né, injusto. Esse juiz, ele não temia Deus e nem as pessoas, ele não se importava com as pessoas. Mas ele fez o que a viúva estava pedindo, de tanto ela persistir, de tanto ela falar na cabeça dele, por favor, todo dia ela ia lá, todo dia ela ia lá. Então, por ela ter falado muito na cabeça dele, persistido, e para ele não ficar se incomodando com essa insistência, ele pegou e fez. Se um homem que não se importa com Deus, com as pessoas, realiza algo que alguém está pedindo, de tanto que a pessoa é persistente, você acha que Deus não vai realizar algo na sua vida se você não persistir em oração, se você não desistir, se toda hora você pedir, de todos os dias você pedir aquilo que você tanto almeja, você acha que ele não vai responder? Aqui, Jesus diz, eu afirmo que ele lhe fará justiça e rápido. Então, se você está sendo acusado injustamente, está sofrendo por alguma coisa injustamente, tenha fé de que o Senhor fará justiça, porque ele tudo vê e tudo sabe, tá? Então, é uma promessa do Senhor para nós, de que ele fará justiça e rápido. E mesmo que as nossas orações, o Senhor custe a responder, a gente não deve desistir, a gente deve persistir. Nós aprendemos com essa história que, ao viver pela fé, nós não devemos desistir. Deus pode demorar para responder, mas essa demora sempre tem boas razões. Quando perseveramos em oração, crescemos em caráter, fé e esperança. E aqui na minha Bíblia da Mulher que Ora tem esse pedacinho aqui, orando. E está se referindo justamente a essa parte do capítulo 18. Pai Celestial, obrigada por seres um Deus que responde à oração perseverante e ao clamor constante. Por causa disso, continuarei a orar e jamais desistirei. Eu faço dessa forma, eu sublinho de acordo com que eu vou identificando os versículos e depois, com base nas afirmações, nas promessas, o que o Senhor vai falando, eu vejo o que eu posso aplicar na minha vida, tá? De acordo com a ordem que Ele me deu, de acordo com a promessa que Ele está me dando.
E aí eu faço a minha anotação do lado de como aplicar na minha vida, tá? Então, através dessa história, a gente aprende que a gente deve persistir na oração. Nós não devemos desistir. Nós devemos ser constantes, né? Importunar mesmo a Deus com os nossos pedidos, que Ele vai nos responder e Ele vai realizar. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.